Quando eu bati com a carreta, que eu tava no chão, a primeira coisa assim que veio na minha cabeça foi: por quê? Só isso. Aí eles me levaram pro hospital de urgência. Eu já entrei, já fui em coma, já entrei direto pra sala de cirurgia. Eu passei a noite toda fazendo cirurgia. E meu pai ligando nos hospitais de Goiânia, como meu estado era tão grave, nenhum hospital não queria me pegar. Eles passaram meu boletim de saúde, meu estado de saúde era praticamente igual uma bomba, qualquer hora podia explodir. Aí como ninguém não queria pegar a responsabilidade, porque eu praticamente não tinha esperança de vida. Quando eu tava no hospital, que eu me dei uma melhorada no hospital, meu pai até tinha pensado assim: não, como que o meu filho vai reagir de agora pra frente, como é que vai ser. Ficou com aquilo na cabeça, como assim, o que meu filho vai pensar? Vai pensar que eu acabei com a vida dele. Mas a escolha do meu pai era só essa: ou a perna ou a vida. Aí meu pai falou: não, pode amputar a perna. Aí amputou a perna. Que foi quando meu pai chegou no hospital. Eu vi que ele chegou até pelo canto, assim, meio oprimido e tal, triste e tal. Aí quando eu conversei com meu pai, aí eu fui e bati assim na perna, assim, no resto da perna. Falei assim pro meu pai: ó pai, não precisa preocupar não, aqui a gente marra um pedaço de pau, eu volto a andar. E meu pai saiu assim do hospital assim emocionado, mais feliz, tipo assim, meu filho tá bem. Não, o Diego, a gente brinca que ele é o leão de chácara do CRER, né? Então, quando ali naquela roda de brincadeira, quando tem um paciente nosso que é ex-político, aí a gente fala que o Dieguinho é o segurança dele, entendeu? Pela técnica, pelo ritmo, mas o Diego em si, ele é muito, como diz o jiu-jitsu, né? Arte suave. Então, se você for conversar com ele, ele fala devagar, ele é tranquilo, ele não se irrita. Então, diferentemente do que ele mostra no tatame, no dia a dia dele, ele é muito calmo, muito sereno e muito brincalhão também. Sim, perdi a perna, perdi. Não adianta eu pegar e falar, não sei o que, ficar chorando, querendo entrar em depressão, porque não vai resolver meu problema. Meu problema era ter minha perna de novo. Então, já que, como diz assim, foi só a perna, eu tenho o que sobrou, eu tenho outra perna, eu tenho 2 braços. Então é agradecer a Deus pelo que Ele deixou e viver a vida, que passou, passou. Eu não sei o que seria de mim sem ser um jiu-jitsu. Às vezes eu posso estar triste ou eu posso ter algum problema. Eu saio de casa 9, 10 horas da noite e vou pra academia treinar e volto meia-noite, 1h da manhã e volto descarregado assim, até esquece os problemas. O Diego já tinha alguma noção de jiu-jitsu. E eu, quando vendo ele treinar, eu fiquei muito impressionado com a adaptação dele ao jogo, tendo a deficiência de não ter uma perna. E achei que ele era muito pouco divulgado, ninguém dava valor para esse rapaz. Então, o Diego, eu conheci ele na igreja, né? A gente frequenta uma igreja aqui em Goiânia. E a partir daí eu conheci o Diego lá através de um dos amigos que treinam jiu-jitsu. E a partir daí a gente se tornou grandes amigos, irmão mesmo, assim, a igreja e o jiu-jitsu me deu ele como um irmão. Eu tava paradão, fiquei um tempo parado, e aí ele me motivou pela garra, pela disposição dele. Então, a partir daí me atiçou aquela vontade. Não, ele me fez o convite e aí nós fomos. A gente foi pro campeonato em São Paulo, né, o Mundial, né, Diego? Valeu a pena, foi bem legal.
terapia, outros treinam por hobby, outros treinam pra falar assim, pratica um esporte. Agora assim, o meu já é mais diferente, o meu praticamente inclui tudo, em geral, porque o meu é amor ao esporte. Eu penso assim, o que eu for fazer, eu tenho que me dedicar não 0,5%, não 25%, assim, eu tenho que dedicar tudo, ou 100% ou nada, se você quiser ser bom no que você faz. Só quem compete que sabe, assim, decifrar. Competição é tudo, tem adrenalina. A gente tenta dar o melhor, o máximo. O sangue do treino que a gente gasta, a gente batalha todo no tatame lá, nas lutas, pra sair com a vitória. Mas só de eu estar lá no tatame, já com gás de estar lutando, a gente não perde, a gente já sai lá um vitorioso, só de estar lá competindo. Em geral, preconceito tem, quando assim, no campeonato, qualquer lugar praticamente assim, na vida. Igual o meu primeiro campeonato mesmo, que o povo me viu, tal, cheguei de mochila e tal. Depois que eu vesti o kimono, o povo já começou tipo assim, me olhar diferente, como assim, ele veio pra quê? Pra fazer uma demonstração, alguma coisa, ou ele veio pra sentar na arquibancada, só pra prestigiar o povo. Aí depois que eu entrei assim, no tatame assim, e lutei de igual pra igual, o povo já começou a olhar eu assim com outros olhos, ele é guerreiro, não sei o que, chamar pra tirar foto. Bora, Diego! Bora! Bora, Diego! Bora! Pelo que o povo vê, eu entro já como um perdedor, por não ter uma perna. Aí eu provo ao contrário, eu vou lá e venço, aí todo mundo fica assim de boca aberta, e ele foi lá e deu um show. Os molequinhos viu ele lá na hora de fora, né? Perguntou, caraca, como é que tu luta desse jeito? Os moleques lá do Rio, né? Pô, você luta com perna, sem perna, como é que é? Aí falou, não, eu luto sem perna mesmo, não sei o que. Os molequinhos ficou encantado, ficou louco. Viu de kimono lá, ganhou, não sei o que, falando que ainda veio com medalha e tal. Pô, cara, como é que o cara ganha assim? Ele é ferro, Quando eu tinha as duas pernas, eu praticamente não tinha tempo pra nada, porque assim, eu trabalhava muito, estudava, não tinha tempo pra praticar esporte. Uma vez ele tava vendo no Facebook, muita gente, pô, como é que esse cara dá um triângulo, não sei o que e tal. E a gente ficou observando e viu que ele adaptou de um jeito que pega. Então, assim, com o tempo ele foi evoluindo, foi adaptando e conseguiu. E esse é um dos movimentos que ele mais faz em treino, que é o triângulo, que é o armlock também, que ele adaptou para ele. Ele é bom no joguinho de lapela, de trocar lapela, estrangulamento. Então esses são os movimentos que ele mais faz e que mais pega, né? Eu creio que se ele tivesse as duas pernas, ele não seria tão bom quanto ele tem uma, entendeu? Então assim, o pessoal, pô, vibra e eu fico orgulhoso porque eu sou um parceirão dele de treino aqui, a gente treina junto, então isso deixa bem gratificante, ver ele se destacar, ver ele, assim, se superar, né? Então isso pra mim é um prêmio, ver ele lá, é a mesma coisa que fosse eu. Então eu fico super feliz. Vamos treinar que a gente pode tudo. Nossos sonhos são realizados a partir do momento que a gente quer. Ele tinha faixa branca e agora já é um faixa azul, já vai ser graduado faixa azul, primeiro grau. Eu achava que ele ia perder uma certa facilidade de ganhar as lutas, disso, aquilo. Isso não ocorre. O desenvolvimento dele é total. Ele vive do jiu-jitsu e o mais importante de tudo é o que ele acredita nele mesmo. Fosse uma modalidade olímpica, às vezes eu não podia encaixar dentro do padrão, né? Aí eu ia lutar com outro que não tinha perna, já não ia ter aquela graça, assim, aquele sabor de vitória, de lutar, de superar, lutar com uma pessoa normal. Bora, estica, vamos esticar, boa! Boa! Boa, moleque! Bom estrangulamento, hein?
herói da Gracie Barra. Ele para mim é meu herói. Eu não tenho uma pessoa, entende, que eu admire mais, que eu tenho orgulho de ter na minha equipe do que ele. Porque ele vem de um esforço próprio. Eu tenho as duas pernas, a gente sabe a dificuldade que ele tem. E ele conseguiu transformar esse jogo e entrar em campeonatos normais, campeonatos brasileiros, campeonatos sul-americanos, campeonatos, quer dizer, com pessoas normais, e ser campeão. E ser ovacionado por todo mundo. Até pela torcida do outro adversário, ele quando entra no tatame, ele é ovacionado, entende? Todo mundo conhece o Dieguinho. O maior desafio praticamente assim é esperar cada dia mais, ir além, chegar na faixa preta, ganhar o mundial e ser reconhecido como atleta. A gente tem que divulgar isso, porque tem várias outras pessoas com problemas, entende? Tem aluno que tem a unha encravada, não, tô com a unha encravada, eu não vou treinar. Um exemplo, rapaz. O cara vem de qualquer maneira, ele trabalha de qualquer maneira, ele treina de qualquer maneira. Para ele o esporte, e o esporte está dando para ele um elan que ele merecia ter. Eu estou programando uma ida dele para os Estados Unidos, entende? Para mostrar a todo mundo e rolar. Porque o problema é o seguinte, não é só mostrar, ele está de kimoninho, Gracie, isso não. Ele luta mesmo, entende? Em qualquer lugar, com qualquer um. Aquilo que eu falei, pode ganhar, pode perder, só tem esses dois resultados. Então, mas é o nosso heróizinho, heróizão. Na vida o povo fica mais preso nos problemas, às vezes perde até tempo de viver, mas problema tudo resolve, só pra morte que não tem solução. Tem que aproveitar a vida, viver cada dia e vamos vivendo.